que aconteceram no passado, o apóstolo Paulo escreveu em Corinto, em 1 Coríntios, as coisas que aconteceram no passado são um exemplo para o tempo vindouro, para o tempo futuro. As profecias apocalípticas estão no livro de Daniel, que é do Antigo Testamento. Existem profecias de Jeremias se cumprindo no dia de hoje. Existem profecias de Isaías se cumprindo no dia de hoje. Então a gente tem que aprender a discernir. O diabo ele quer nos tirar da Bíblia. Ele quer nos tirar da crença da palavra. Mas é discernimento espiritual que deve ter, para você crer nas Escrituras. Vamos estar passando, amados irmãos, para mais uma parte. Ali a gente falou de alianças espirituais, agora nós vamos falar de alianças financeiras. Por que as pessoas não conseguem ser felizes financeiramente? Porque o diabo, o Exu tranca-rua das finanças, consegue entrar nas finanças das pessoas em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque essas pessoas, elas aceitaram Jesus, mas ainda elas roubaram antigamente. Elas roubam, não dão para Deus aquilo que deve ser para Deus. Pode ver que a pessoa que não dá o dízimo, irmão, ela não ajuda ninguém, ela é avarenta. Então se tu tiver avarenta, ganância, se tu for avarento, tu não vai conseguir prosperar. Vocês podem ver que as pessoas que têm muito dinheiro, elas não aceitam Jesus. Porque sabem que vão dizimar, vão ter que ofertar, vão ter que ajudar os necessitados. Muitas pessoas avarentam, político, ladrão. O que acontece com o político e com o ladrão? O traficante, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer. O político, quanto mais dinheiro ele rouba, mais ele quer. Isso é processo de libertação também. O diabo está entrando na vida daquela pessoa. E a Bíblia é muito clara em dizer que por causa da riqueza, muitos se afastam da fé. E sem fé é impossível se salvar. Quantos pastores se corromperam? Por isso que eu tenho que dizer para vocês que é sempre, a gente tem que estar em jejum, oração e vida constante. Quantos pastores se corromperam por dinheiro? E hoje ganham dinheiro e querem mais dinheiro. Então o dinheiro é a raiz de todos os males. É um mal, é uma maldição que tu tem que saber administrar essa maldição. Então, muitos não pagam suas dívidas. E é por isso que está travado. Nós temos que entender que Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Veja que o dinheiro vai influenciar. Veja que o dinheiro vai influenciar até mesmo na manifestação do anticristo, porque ele vai fazer uma moeda única. O dinheiro influencia hoje no evangelho, eles pregam por dinheiro. Veja que as profecias bíblicas dizem desde o princípio do dinheiro. O irmão perguntou se ele pode pegar o dízimo dele e dar para os pobres. Não, irmão, tu pode pegar a tua oferta e dar para os pobres. Uma oferta dada de coração, ajudar os teus irmãos a dar para o pobre. Porque o dízimo, ele é para Deus, ele é para acontecer um mantimento na casa de Deus. O teu dízimo deve ser dado e destinado à obra de Deus. Porque se tu der o teu dízimo para os pobres, o que o pobre vai pensar? Que tu é uma pessoa boa. Se tu der o dízimo para os pobres, para um familiar teu, para um parente teu, o que teu familiar vai fazer? Nossa, o meu irmão me ajudou, o meu tio me ajudou. Como ele é bom, olha que maravilha. Mas agora, se você entregar na igreja, a igreja entregar para os pobres, o que aquela pessoa vai pensar? Nossa, essa igreja é de Deus. Nossa, agora eu vou lá naquela igreja. O dia mal dele, ele vai naquela igreja. Agora, se tu juntar o teu dinheiro e comprar a cesta básica, no momento que ele precisar de ajuda espiritual, ele vai atrás de quem? Vai atrás de ti e não vai te achar. Mas no momento que a igreja fala, ó, nós estamos te entregando essa cesta básica, está acontecendo isso. Se tu quiser auxílio espiritual, tem culto às 8 da noite, vai lá. Então é para isso que é. Então tem que ter sabedoria, tu tem que devolver. A Bíblia diz claramente que até mesmo no tempo da graça, eles pegavam o dinheiro que eles tinham e depositavam nos pés dos discípulos, para eles administrar. Então o dinheiro tem que ser administrado ali pelo sacerdote, porque o sacerdote vai pagar no último dia. Vocês sabiam que os pastores que pegam dinheiro da igreja comprando coisa para eles estão pegando dinheiro de Deus. Eles vão pagar naquele dia, porque eles estão roubando, e os ladrões não entrarão no reino do céu. Tu tá pegando dinheiro do dízimo para comprar carro. Tu tá pegando dinheiro do dízimo para comprar casa. Tu tá pegando dinheiro do dízimo para te enriquecer. Tu tá roubando algo que não é teu, só que o pior, tu tá roubando de Deus. Olha só. Tu tá pegando dinheiro de Deus, pastor ladrão. Para de pegar o dinheiro, a tua alma está sendo condenada. Então a pessoa vai, eu vou pegar o dinheiro do dízimo e vou comprar um carro. Eu vou pegar um dinheiro do dízimo. A Bíblia é muito clara que diz a religião de Deus é para ajudar o órfão e a viúva. Então é para ajudar a igreja é os membros. É para ajudar aquele irmão lá a pagar uma conta d'água, a pagar uma conta de luz. É para ajudar primeiramente os domésticos da fé, aqueles que estão lá orando. Porque eu estou vendo muitas pessoas ajudando mendigo, ajudando morador de rua, pagando McDonald's para morador de rua, fazendo tudo para morador de rua. Mas aquelas pessoas não estão mudando. Aquelas pessoas não estão mudando. E Jesus disse que não é para nós dar pérolas aos porcos. Então tu está dando o tesouro de Deus, o dízimo, a oferta, que é a casa do tesouro, para aqueles que não querem nada com Deus, enquanto os membros da igreja estão passando fome. Enquanto os membros da igreja estão sem um fogão, sem nada. Então, vamos ver o meu irmão Marcos, se a igreja... o que acontece, irmão Marcos? Se a igreja não faz essa obra, o que tu deve fazer? Tu vai falar, ó, pastor,
Deus está me tocando, me dá a conta da luz, me dá a conta da água, que eu vou pagar. Aí tu pega a conta da luz, pega a conta da água e paga. Paga. Tem pessoas que pagam a internet da igreja aqui de Porto Alegre. Falou, pastor, meu dízimo dá para pagar a internet, eu vou pagar todo mês. Vai lá e paga. Pastor, eu não posso entregar cesta básica. E eu estou desconfiado, porque isso você tem que ver aonde que está indo o teu dinheiro, teu dízimo, a tua oferta. Eu estou desconfiado, pastor. Eu estou desconfiado, se é minha igreja de Deus, eu congrego lá, eu vou comprar um microfone. Tá precisando de um microfone novo, vai lá e entrega o microfone. Eu vou pegar e vou comprar a cesta básica, eu vou entregar a cesta básica. Aí você vai lá, vai entregar a cesta básica lá, na tua igreja, para a igreja entregar. E aí, se tu quiser ir junto no evangelismo, vai junto para a entrega. O que o pastor vai fazer não te importa, porque é ele Deus. Ele vai pagar naquele dia. Tu tem que cumprir com a tua parte. Se a tua igreja não faz, estão roubando para enriquecer, tu vai lá e vai comprar aquilo que necessita. Até mesmo nós, você que dizima e oferta na nossa igreja, pastor, me dá um número de um supermercado próximo que eu vou comprar 20, 30 cestas básicas que eu vou enviar para vocês. Mas aqui nossa obra é séria. Quem dizima e ajuda, a gente sabe para onde que está indo o dinheiro, está sendo abençoado, porque tá semeando em terras férteis. Você sabia que em Malaquias 3, capítulo 10, todo o povo estava sendo amaldiçoado, sabe por quê? Porque os sacerdotes não estavam levando dízimo e oferta na casa do tesouro. Aonde que era a casa do tesouro? Era lá no templo. E o povo estava levando seu dízimo e sua oferta na sinagoga, que era mais perto da sua casa. E aí os sacerdotes da sinagoga não estavam enviando por templo. E aí todo o povo estava sendo amaldiçoado por conta disso. Deus estava amaldiçoando todo o povo. Malaquias 3, versículo 10. Pode entrar em Malaquias 3, o contexto é esse. Todo o povo estava sendo amaldiçoado, até mesmo aqueles que estavam dando dízimo. Por quê? Porque os pastores estavam roubando. Então, se o teu pastor rouba, é por isso que tu não consegue progredir. Se o teu pastor ele é ladrão, é por isso que tu não consegue progredir. Então, o dízimo e a oferta tem que ser numa terra fértil, não tem como uma oferta. O teu pastor está recebendo a tua oferta, mas Deus não. O teu pastor está recebendo o teu dízimo, mas Deus não. Era isso que Deus estava dizendo, é isso que Deus fala. Ele está recebendo. Porque, olha só, Caim deu oferta, mas Deus não recebeu. Ele recebeu a oferta de Abel. Então temos que entender, em nome do Senhor Jesus, acerca disso. Então ganância, irmãos, trapaça, tem pessoas que não pagam, trapaceia. Isso tudo são coisas que não agradam a Deus. Olha só o que vai dizer em Eclesiastes capítulo de número 5. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Olha aí, ó. Vaidade. Pessoa que quer enriquecer, que quer se fartar, que não ajuda ninguém, que não dizima, que não oferta, que não quer ver a obra de Deus crescer. São pessoas que não vão progredir financeiramente. Por isso que vai estar desempregado, por isso que a porta de emprego não vai abrir, por isso que o diabo atua, por isso que recebe 10 mil, recebe 30 mil. Existem pessoas que recebem 10 mil e estão no cheque especial. Existem pessoas que recebem 5 mil, 4 mil e estão no cheque especial. É tudo isso, irmãos, que não conseguem pagar as suas finanças. Pessoas que ganham bem. Existem pessoas que o carro está sempre estragando, aí o dinheiro do dízimo dela vai para consertar o carro. O dinheiro do dízimo dela coloca o dinheiro do dízimo num saquetel furado. Tem pessoas que não entendem o propósito para Deus, porque tudo que Deus deu é o dízimo de tudo, é o dízimo do tempo, é o dízimo de tudo. E tudo, a roupa que tu está vestindo veio da natureza, veio do algodão, o tecido que tu comprou. Então Deus te vestiu com o dinheiro dele, então você deve ir lá dizimar do dinheiro que você pagou a roupa também. Veja que deve dizimar sim, porque Deus está te dando a condição física, a condição financeira, o alimento. E o dízimo e a oferta nunca foi alimento, irmãos. O que eles pegaram? Eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e lançavam o dinheiro aonde? Nos pés dos discípulos. Então a Bíblia está dizendo que era dinheiro que Pedro pegava, que João pegava, era dinheiro que eles levavam no templo. Nunca foi isso. O que Jesus disse? Que a viúva era o quê? Aquela oferta. A viúva ela pegou e dava o quê? A sua melhor oferta. E aí ela colocou lá as moedas lá na casa do tesouro. Então Jesus se agradou, falou, ó, aquela ali é a melhor oferta. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor. Porque os outros têm sobrando, mas ela não. Ela foi lá e separou o que era dela e deu para Deus. Deu para César o que é de César e deu para Deus o que é de Deus. Então veja que Jesus se agradou. E agora por que Jesus não vai se agradar contigo? Por que Jesus não vai se agradar de tu ajudar a obra a crescer? Mesmo que ele disse que aquele templo ia ser todo destruído, ele sabia. Por causa que ele quer a fidelidade, ele não quer o teu amor no dinheiro. Ele não quer o teu amor no dinheiro. Ele não quer que tu ame o dinheiro. Porque a raiz, ele disse para aquele jovem rico, pega tudo que tu tem, vende aos pobres e me segue. Veja que ele mandou seguir ele ainda. Porque se ele desse tudo para os pobres, veja que Zaqueu pegou tudo que tinha roubado e deu para os pobres. Olha só que coisa maravilhosa. E foi atrás de Jesus, andou com Jesus. Zaqueu, tudo que eu peguei eu vou devolver para os pobres. Sabe por quê? Porque viram Jesus na vida dele. Por que Jesus disse para o jovem seguir? Porque depois que ele desse tudo para os pobres, se os pobres viessem procurar, procurar Jesus, porque foi Jesus que mandou, eles iam atrás de Jesus.
Eu quero dizer para vocês que se você está numa igreja que é errada e Deus te mostrou, é por isso que Ele te mostrou. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não venha ser participante dos erros. A Bíblia diz mais também, não somente aquele que pratica o pecado, mas sim aquele que é conivente. Se a tua igreja está errada, está em pecado, você deve sair. Não adianta. Isso tem que sair. Porque as más companhias corrompem o bom costume. Você vai vir e vai aprender a verdade, vai continuar cultuando lá. Sabe o que vai acontecer? Tu vai achar que não tem nada a ver. O diabo vai trabalhar na tua mente. Eles vão tentar te fazer com que tu venha andar conformemente eles andam. Então, veja que se tu tá lá na tua igreja, está vendo que está errado, tu tem que pregar a verdade. Tu tem que falar, vocês estão errados, vocês têm que se converter, está errado isso. Não pode brechó, não pode salto alto, não pode vaidade, não pode chapinha. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão mais te querer lá. Eles não vão mais te querer lá. Pode perguntar para qualquer irmão aí que pregou a verdade no altar, se eles estão lá. Jesus pregou a verdade e foi expulso. Ele falou, hoje essa profecia se cumpriu na minha vida, expulsaram ele do templo. E nunca mais queriam ver ele lá de novo. Ô, glória! Então se tu tá aí e não fala nada, tu é conivente. Se tu tá aí e não prega a verdade, tu é conivente. Se tu tá aí, sabe que a igreja está errada, tu é conivente. Mas agora se tu tá aí pregando a verdade, aí sim tu é profeta. Aí sim tu é homem de Deus. Aí sim tu tá sofrendo. Tu tá sofrendo por amor a Cristo. Eles não vão me contar a cara. Eles não conseguem te enxergar. Estão dizendo, lá vem o santarrão. Aí tu continua com, mas pastor, não pode ficar sem congregar. Continua congregando aí, mas pregando a verdade. Anunciando, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ah, eles não me dão oportunidade. Mas aí, ó, tu tá no meio do rebanho, tá errado, tá errado. Porque Jeremias, ele não ia lá dentro do templo. Ele parava na porta do templo e pregava. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Deus enviava Jeremias, enviava os profetas no meio do arraial para falar que estava errado. Deus enviou Elias, foi lá no meio de Jezebel e falou, ele não recebia oportunidade, mas a oportunidade que ele teve, ele falou a verdade. Então se você está congregando na porta larga, a oportunidade que tu tem que falar a verdade, senão o sangue deles vai cair pela tua cabeça. Então, pastor, eu estou sem congregar, mas eu não vou ficar sem congregar, só tem igreja aqui, então tu tem que congregar aí mesmo, continua. Dizima, oferta, cumpre com as tuas obrigações. Vai para o círculo de oração, ora, jejua pelo teu pastor, prega, anuncia, mas fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Falar a verdade não é se rebelar contra ele, é falar contra o pecado. Dizer, é pecado vender roupa na porta de Deus. É pecado usar vaidade. É pecado porque é mentira, o cabelo chapado não é teu. É pecado sensualidade do salto alto, porque tu vai pregar contra o pecado, tu não está falando das pessoas. Tu está julgando e pregando contra o erro, não as pessoas. Porque se doer no coração deles é só eles parar de fazer. Eu tenho certeza que se tu ganhar uma alma aí que está errado, tu vai agradar Jesus. Estevão foi apedrejado, mas ele pregou a verdade. E a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Jesus estava se agradando, falando, eu me agrado de ti. Tu é um bom servo. Vem que eu estou te esperando no céu. Estevão estava sendo apedrejado. E sabe quem? Sabe quem que Estevão ganhou para Jesus? Vocês sabem quem que Estevão ganhou para Jesus nessa pregação? Apóstolo Paulo, porque depois ele viu, ele estava lá segurando as capas, e apóstolo Paulo ganhou quantas almas para Jesus depois? Viu, vocês estão vendo o valor de uma alma? Ele estava lá naquela pregação de Estevão, apedrejando, mas passou um tempo, Jesus se manifestou para ele. Então você vai pregar a verdade na tua igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daí, mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando aí no apóstolo Paulo, que está no meio do arraial errado, e aí ele vai se converter e vai ganhar muitas almas para Jesus. Olha aí que maravilhoso, que revelação da palavra agora que o Espírito Santo me deu. Prega a verdade aí, que o apóstolo Paulo, aquele que te persegue, vai fazer a obra contigo. Vai vir, e aí o povo não vai entender. Ah, mas ele me perseguia lá na Porta Larga, agora ele quer vir para a igreja de doutrina que eu tô? Ele me perseguia pela Porta Larga, agora ele quer vir se doutrinar, o que está acontecendo? É Jesus que está mandando ele, dizendo que Deus fez a transformação na vida dele. Então continua na Porta Larga, mas anuncia. Se não tem onde congregar, continua, mas anuncia. Se tu não anunciar, Deus vai ter contigo. É por isso que a tua vida não vai andar. Porque, ai de mim que não entregar aquilo que Deus está mandando fazer. Há de mim reter a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir o ensinamento então. Em nome do Senhor Jesus aqui. Amados irmãos, experiências perversas também. Tem pessoas que não conseguem ser felizes na vida espiritual, na vida sentimental também, porque a pombagira atua, essa entidade escrito pombagira rainha, que é a nomenclatura, o apelido no mundo espiritual, que é dado na Umbanda, na Quimbanda, em diversos lugares, né? Ela atua também nisso, orgias. Você tem que perguntar para a pessoa se ela participou de algumas orgias. Existem mulheres que fizeram relações sexuais com diversos homens. Existem homens que fizeram relações sexuais com diversas mulheres. Eles aceitaram Jesus? Sim, amém. Estão casados, estão. Mas o casamento não consegue ser feliz porque não renunciaram àquilo de lá. A Bíblia vai nos dizer que o sexo ele é uma só carne. E olha só o que está escrito em Coríntios 6, versículo 15 a 16. Ó. Não sabeis vós que o corpo são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e fareis ser membros de uma meretriz, ou seja, prostituta? Não por certo. Não sabeis que aquele que se junta com a meretriz se faz um só corpo com ela? Porque
disse dois, uma só carne. Veja, amados irmãos, que a pessoa, quando ela estava no mundo, ela teve relação sexual fora do casamento, dormiu com outras mulheres. A Bíblia está nos dizendo que nós, mesmo com a prostituta ou com aquela pessoa que nós estamos adulterando, a gente se tornou um só corpo com ela. E quando a gente se torna um só corpo com ela, o sexo é encontro de almas. Então, quando você dorme com a sua namoradinha, quando você dormia com a sua namoradinha, ou quando você dormiu com o seu namoradinho, todos os problemas que estavam na alma dela passou para a tua alma. E muitos estão carregados de legiões de demônios. Por que a prostituta ela é carregada de legião de demônio e não consegue muitas das vezes se libertar? Porque a prostituta, ela dorme com diversos homens. Todos os dias ela dorme com traficante, com ladrão. Ela dorme com diversos homens que têm vários problemas. E ela vem carregando. Por isso que a prostituta são legiões e legiões de demônio. Quando Deus converte uma prostituta, é para fazer a obra dele. Quando Deus converte uma prostituta, é sim para glorificar o nome dele. Ele vai usar tremendamente. Ele vai usar num grande mistério. Então tem muitas igrejas de porta larga. Tem muitas igrejas de porta larga aí que os jovens estão todos namorando, estão beijando na boca, fazendo coisas que o corpo que não é teu, encontro de almas. Muitos não estão entendendo isso e isso está acontecendo. Então a gente tem que entender por que aquela pessoa está passando por dificuldade hoje, é casado, mas antigamente fez alianças com aquela pessoa, aliança de sexo. Então é muito difícil um casal, eu vou dizer para você que namora, que namoro não é de Deus, é muito difícil um casal que não está casado alcançar a libertação, não vai alcançar. Deus é justo, não vai alcançar a libertação. Vai ter briga, contenda no casamento, vai ter muitas coisas, porque tu está fazendo errado. Tu está dando legalidade para as trevas, tu está fazendo a vontade do diabo, então não tem como Deus vir e advogar a tua causa. Ele vai visitar a maldição no teu casamento, na tua casa, porque tu não está casado. É por isso que acontecem problemas, porque tu não está casado, porque tu não tá alicerçado, tu não firmou a aliança no papel. Então, um casal não alcança a libertação. Se não casar, muito difícil vai alcançar a libertação. Sexo fora do casamento, também. Muitos estão pagando o preço. Muitos pagam o preço de ter um casamento hoje cristão, porque fizeram sexo antes do casamento. E aí deram legalidade para o diabo entrar. Ele entrou, casou, pastor. Só que agora o pecado que aconteceu tem frutos. Tem frutos, o pecado tem frutos. O pecado tem frutos. Então, o fruto do pecado que tu plantou, em dar primeiramente lugar para a carne, é por isso que tu sofre hoje no teu casamento. Você casou com ele, casei com ele, pastor. Assinei o papel. Agora tu vai pagar o teu preço pelo teu pecado. Tem pessoas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que demoraram para casar anos. Agora tu vai pagar. É necessário tu entender isso. Tu vai passar por esse sofrimento até com que teu casamento esteja bem. Porque antes tu já fez errado. Pastor, mas eu não sabia. Amém. Amém. Não sabia. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas o pecado ele tem uma consequência. É isso que nós temos que entender. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Existem pessoas que não se libertam da pornografia. Existe um espírito maligno que se alimenta do momento de masturbação do homem ou da mulher. Então a pornografia, ela alimenta um espírito maligno. A pornografia dos olhos também. A pornografia de olhar mulheres seminuas. A pornografia de olhar, ele ativa ali, o diabo ele ativa no mundo espiritual. Existem demônios que se alimentam disso. Por isso que é feito macumba, por isso que é feito coisas para eles na carne, que eles se alimentam daquilo ali. Coisas consagradas a ele. Então, amados irmãos, nós temos que entender e aprender a vencer isso. Vamos estar então terminando, já deu 1h30. No próximo sábado nós vamos entrar mais profundamente. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida acerca disso, porque os irmãos estão perguntando de dízimo, os irmãos estão perguntando de oferta, os irmãos estão perguntando de vender ou não vender. Isso a gente pode fazer um ensino diretamente só disso. Mas hoje é um ensino direcionado à libertação da alma. Alguma coisa em nome do Senhor Jesus?